me preocupa muito a questão do conhecimento que as pessoas têm do taping no corpo. E no taping no corpo acabam usando aqui álcool, éter, acetona, tintura de benjoim, leite de magnésia, tudo no corpo para usar o taping. E daí como é que vai ficar essa questão do rosto? E aí a gente tem visto aí incansavelmente e diariamente, eu tenho recebido e recebo a questão do taping com lesões. Então, com lesões epidérmicas graves, com formação de bolhas e vesículas de taping. E aí eu fico me perguntando como é que essas pessoas, como é que nós vamos correr o risco de ter isso no facial? Como é que essas pessoas estão utilizando taping dessa forma indiscriminadamente no facial e sem conhecimento? E aí a gente tem aí aplicações que a gente vê todos os dias que faz aplicação do taping. Aplicação do taping gera rugas. Aplicação do taping gera a formação, uma série de pequenas rugas. Como que a gente vai fazer essa história assim, ó, indiscriminadamente, de forma qualquer um põe, todo mundo põe? A gente tem que pensar, uma coisa muito importante é a questão da qualidade da pele, saber fazer uma boa anamnese na pele do paciente, para que a gente identifique e diferencie essas rugas estáticas de rugas dinâmicas e de elastose solar, que a gente identifique o grau de oleosidade dessa pele, para que a gente possa colocar o taping, para que a gente identifique a questão do grau de hidratação dessa pele, para que não dê hipercromia. Então imagina a paciente tira o tape e fica com a cara toda zebrada, como acontece no corpo, que vocês perguntar como que tira aquelas hipercromias que dão no rosto. Que nós, profissionais da estética, da área da saúde, vamos lidar com esse arranjo, que é utilizar o taping como um excelente recurso anti-age, tanto sozinho como complementar as técnicas faciais não invasivas, minimamente invasivas, como complementar as técnicas minimamente invasivas. Então, o que a gente tem que levar em consideração na questão da qualidade da pele? Outra questão são as pacientes que já apresentam acne de maturidade ou acne hormonal nessa região, fazendo uso do taping, ou pacientes que têm quadros de rosácea, pacientes que têm quadros de telangiectasias, e aí socando o pau no taping sem uma avaliação adequada. Muito importante que para que a gente utilize o taping facial, a gente consiga, de fato, analisar a pele e uma anamnese bem adequada do tipo de pele que nós estamos pegando para poder colocar o taping nessa pele. E não simplesmente, é uma ótima técnica anti-age, eu vou usar e quero que dê um jeito de acabar com as minhas rugas. A coisa não funciona exatamente e de uma maneira tão simplinha. Nós, como profissionais da estética, né, da saúde estética, que eu acho que é o mais importante, a gente precisa ter essa capacidade, visualizar, avaliar um bom diagnóstico dessa pele, principalmente com relação a essas coisas que eu tô dizendo: rosácea, acne madura, nível de oleosidade, nível de hidratação, pra gente não ficar colocando taping, porque rejuvenesce. Sim, rejuvenesce, mas qual é o efeito colateral que vai ter esse taping? Será que esse taping não vai fazer lesão, como está acontecendo no corpo? Como é que eu vou deixar uma paciente cheia de bolha? Tá chegando o verão agora, gente. Como é que eu vou botar um taping à noite numa paciente? Não vou fazer um bom diagnóstico, uma boa avaliação de pele. De manhã ela vai tirar esse taping e vai pro sol com aquela esfoliação facial que ela fez no descolar do taping, ou seja, aquela remoção de capa córnea, que sempre vai ter remoção de capa córnea na hora que a gente tirar o taping, e daí vai pro sol aqui do Brasil, que não é um sol fraco. Se o preparo da pele no corpo já é um preparo de pele com álcool, éter, acetona, benjoim, leite de magnésia, o que vão botar no rosto das pacientes? Sabonete glicólico vão colocar? Ou vão colocar um pós-peeling, pós-esfoliação? Aí a paciente tem uma hipercromia. E daí o que tu vai fazer com essa hipercromia?
queimadura pós-sol que a paciente teve em decorrência daquele taping que ela desgrudou. Eu acho que um dos grandes problemas, um dos grandes malefícios de se ver essa popularização de uso de taping na face por profissionais que não são da área da saúde, não são da área da beleza, simplesmente porque aprenderam uma técnica, sair repicando isso sem conhecimento, é bastante complicado. E também as promessas de que o taping vai acabar com todas as rugas, com toda a queda da proeminência malar, que é uma perda de gordura e uma perda óssea, também é alguma coisa perigosíssima. Pós-laser, aquela paciente que faz uso de cosméticos comerciais que tem ácido, e aí ela vai lá e passa esse creme com ácido das marcas que a gente conhece e soca o taping em cima. A hipercromia do próprio pH da cola. A gente tem que começar a tomar mais cuidado, né? Eu acho que essa busca desenfreada, estrelismo, de pseudo-celebridade, eu acho que é uma coisa muito séria, principalmente porque a gente está mexendo com a autoestima das pessoas. Então, pense em uma paciente que vai lá, faz uso desse tipo de produto com ácido, faz uso do taping, arranca o taping da pele do rosto e vai tomar sol num sábado ou num domingo. Quem é que vai cuidar desse tipo de complicação que nós vamos ter com o uso do taping na face? O taping, apesar dele ser uma excelente ferramenta de anti-aging, contraindicações, nós precisamos ter cuidados para aplicação. Por quê? Porque além de todos esses fatores que eu tô agora falando para vocês, a gente tem a questão de tracionar demais o taping pelo excesso de flacidez da paciente, formar rugas aonde está a base. E essas rugas formarem não só vesículas e bolhas, mas formarem outros craquelamentos de pele como se fosse uma elastose solar. A gente está vendo colocações de taping que não seguem nenhum tipo de lógica mimética, ou seja, nenhum tipo de lógica controle o movimento da musculatura da face. Então, se o meu objetivo na hora que eu coloco o taping é diminuir, é minimizar a contração muscular do mimetismo facial, o que acontece? Eu tenho que conhecer a biomecânica muscular da face. E assim, eu vou dizer para vocês que 70% das pessoas não conhecem a biomecânica da face. Então, se eu não conheço a biomecânica da face, como que eu me atrevo a tentar minimizar esse movimento? E aí eu tenho visto as pessoas colocarem exatamente no sentido contrário, exatamente aumentando o mimetismo da musculatura da face, o que leva a um aumento e a um aprofundamento daquele sulco já provocado. É fazer a promessa de que vai fazer uma atenuação de uma ruga cuja a causa é a perda do tecido adiposo e a perda óssea, que o taping não vai repor. O taping não vai repor gordura, o taping não vai repor estrutura óssea. E ainda promete afinamento da face com o uso do taping, como se o taping tivesse possibilidade de trabalho lipolítico na face. Então ele não tem sequer a possibilidade de trabalho lipolítico no corpo. Imagina na face. Promessas de modelagem corporal. Ok, mas modelagem do quê? Modelagem de abdômen. Ok? E aí você vai colocar um taping no abdômen. Cada vez que a paciente relaxar a musculatura abdominal, o taping se distende, ela sente o taping, ela contrai o abdômen. E aí ela distende o abdômen, relaxa, sente o taping, contrai o abdômen. Esse movimento de relaxa, contrai, vai levar a um fortalecimento abdominal. E com isso ela vai perder medida e vai mudar o seu contorno. Ok. Mas o trabalho foi do taping? Não. O trabalho foi da propriocepção facial, da propriocepção muscular. Na face, não vai ter isso. Porque além do que, a proposta do uso do tape não é que as pessoas saiam na rua fantasiadas como Timbalada, com a cara tudo futricada, colorida, ou mesmo que seja de bege. A ideia é que ele faça um trabalho de relaxamento da musculatura ou um trabalho de tensão do SMAS, por ser uma região pouca espessura. Para isso,
eu preciso conhecer as direções e a biomecânica muscular. As pessoas não conhecem e não têm esse embasamento teórico. Além disso, se eu vou colocar o taping sobre a pele, tenho que ter extremo conhecimento sobre a pele. E eu tenho que ter extremo conhecimento sobre o meu taping. Eu tenho que conhecer a minha fibra. Eu tenho que conhecer a espessura do meu algodão. Eu tenho que conhecer a cola que eu estou usando. Eu tenho que conhecer o grau de hidratação dessa pele para que essa cola, que é alcalina, não provoque uma hipercromia. Eu tenho que conhecer a técnica de colocação, porque o esfregaço não pode ser da mesma maneira, justamente para não aumentar a quantidade de descamação, a quantidade de esfoliação mecânica que eu vou fazer nessa pele. Por quê? Porque não é só a questão do sol, gente. Tem uma questão muito mais séria ainda, que é a questão de eu fazer um esfregaço, remover um monte de capa córnea e sobre essa capa córnea, no dia seguinte, fazer uma higienização com um sabonete glicólico, fazer o uso de um produto ácido ou fazer uso de um cosmético, que esse cosmético sim vai ter uma reação com aquele grau de descamação que eu fiz na retirada do taping. Então, não é simplesmente eu usar o taping, é eu saber quais são os hábitos e qual a prescrição que eu dei para esse paciente utilizar o taping com o intuito de potencializar os meus trabalhos faciais. A ponto da gente ver pessoas fazerem microagulhamento manual e elétrico e botar taping em cima de uma pele que tá toda lesionada. Toda lesionada. Então, a gente precisa, no mínimo, ter a coerência e os conhecimentos necessários em base ao nosso trabalho e não saia por aí colando taping porque tá na moda, porque agora é a moda, é o que tá vendendo nos Instagram de Deus e o mundo. Pessoas 100% leigas que não são da área, que não tem informação estética, não tem informação anatômica, fisiológica, não, e colando taping no rosto, mandando as pessoas colar taping no rosto, de qualquer jeito. É as pessoas terem uma formação de taping só baseada na escola Kinésio, e aí, por ser só baseada na escola Kinésio taping, ela foi passada de forma oral de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro, e foi perdendo a técnica. Foi se perdendo a técnica que é ensinada na escola Kinésio. E aí tá sendo colocado o polvo pelo polvo, como se o polvo sozinho fizesse drenagem. E aí a gente tá vendo uns absurdos de polvo colocado de uns jeito e o problema não é colocar o polvo daquele jeito, mas o problema é dizer que aquele polvo tá fazendo aquilo. Então tem que ter uma coerência entre o que eu coloco e a técnica e o objetivo. Se não existe coerência entre a colocação e a técnica e o objetivo, a gente tá fazendo palhaçada. E aí virou um picadeiro. Teve a formação original Kinésio, os 4Ks, para chegar lá no polvo, que é a especialização do KT4 linfático. Não é o que tu viu no K1, K2, K3, é o que tu vai ver lá na especialização. Aí tu vai compreender qual é a técnica, qual é o objetivo da técnica e como aplicar a técnica. Qual é o objetivo? Tu colocar a técnica num paciente de linfedema é uma coisa. Tu colocar a técnica num paciente transoperatório é outra coisa. Colocar a técnica no paciente pós-operatório mais tardio é outra coisa. E tu colocar a técnica num paciente de facial é outra coisa. Então não é o mesmo polvo, não é a mesma técnica, não é o mesmo jeito, não é tudo para todo mundo. Então eu tenho que entender que por isso existem diferentes escolas de taping do mundo. A abordagem da escola holandesa é uma, da escola italiana é uma, da escola russa, a escola oriental que está crescendo absurdamente, principalmente no que diz respeito à questão facial. E a gente também encontra um monte de besteira lá, um monte de abobadice que a gente fica olhando assim, ó, e se pergunta o que é aquilo ali? Pra que é aquilo ali? Não, é o colar pelo colar, porque é bonito. É bonito eu botar o taping no focinho das pessoas. É bonito eu botar... Não é bem assim. Como eu sempre tenho dito, o taping ele é uma ferramenta. E como ferramenta, ele tem parâmetros. E para cada objetivo, um parâmetro. E tem coisas para as quais ele não tem parâmetro nenhum. E aí eu tenho que saber explicar por que
que eu tô tendo aquele resultado, por qual via fisiológica eu tô tendo aquele resultado. Então, a cada dia a gente acaba vendo muito mais isso que a gente depende do que se faz na face. Exatamente. Se é um processo cirúrgico, tu tem que saber o que tu teve ali, né? O que tu tem comprometido. O simples fato da paciente estar com uma sinusite compromete já linfonodos. E aí tu quer botar um taping facial nela. Mas depende da associação, porque assim, ó, o que tu vê? Tu vê as pessoas fazendo associação com cosméticos. Ok, aí tu introduz o cosmético, o princípio ativo, por uma via de alta tecnologia vetorizada, e aí tu vai lá e bota um taping para drenar. Que é para tirar todo o ativo que tu botou ali antes da farmacocinética funcionar. Qual é a coerência da gente fazer uma introdução de ativo com cosmético vetorizado, lipossomado, nanoemulsão, nanossomado, e aí tu vai lá e coloca um taping para drenar. Ou seja, aquele lipossoma, aquele nanossoma que entrou, ele entrou, mas não entrou. Ele entrou, mas não ficou. Que tu já estimulou a drenagem. Pra que tu botou o cosmético antes? Pra que tu fez todo o princípio de massagem antes com um super cosmético que tu pagou mega caro pra ter essa tecnologia? Porque todo cosmético lipossomado, nanossomado, nanoemulsão vai ter preço alto pra ser bom, mas aí tu vem logo em seguida e daí tu coloca com um taping linfático. Não existe coerência. É a mesma questão. Eu faço uma drenagem linfática e aí eu faço a colocação de um taping tensional. Ou seja, eu mexo com o sistema parasimpático e daí eu mexo com o sistema simpático depois. Isso é dreno modeladora de face. Então, essa coerência tá vinculada ao profissional com formação, com habilitação, ao profissional que estudou, ao profissional que pesquisou, ao profissional que conhece. E aí a gente fica vendo uma venda de ilusão, que não é a proposta de quem é profissional. O preparo da pele para o uso do taping na face, ele é um preparo que tem que ser muito mais cuidadoso em função desses pormenores que eu tô comentando. A questão da hipercromia causada pela cola, né? A questão da hipercromia causada pela fotossensibilização de sol, de luz. Uma paciente fica o tempo todo no celular, uma paciente que usa um produto químico, algum tipo de químico. Então, eu posso ter hipercromia causada por várias coisas pós-tape. E aí a gente tem que sempre pensar no comportamento da nossa cliente. Porque tu vai ensinar a tua paciente a fazer uso de um taping home care, e aí o que a paciente faz? Ela chega de manhã cedo e faz crack, como se estivesse arrancando um band-aid de criança. Então, assim, não é crack. Eu tenho que ensinar a ela a técnica de remover o taping no corpo, se dirá no rosto, antes que a coisa desande toda. Então, eu acho muito importante que a gente pense nesses preparos de pele, não colocar taping pós peelings abrasivos, não interessa se ele é um peeling abrasivo mecânico, com agentes mecânicos vegetais, minerais, animais, não interessa. Se ele é um peeling mecânico físico, se ele é um laser, se ele é um diamante, se ele é um cristal, até mesmo um ultrassônico, se for feito com muita agressividade, não é o preparo ideal para uma pele. Então, o máximo que a gente pode pensar de preparo ideal para uma pele pré-taping é um peeling enzimático não granular, porque às vezes a gente tem mistura de um mecânico com um enzimático, e não é essa a proposta. Ele tem que ser um enzimático puro, ele tem que estar ali com papaina, brobelina, pumpkin enzyme, renew enzyme, enzima do kiwi, mas tem que ser puramente enzimático, não com nenhum tipo de abrasão, como a gente vê algumas misturas. Então, o preparo da pele antes do uso do taping facial, ele é de fundamental importância para o resultado que a gente vai obter.